Olá, gente! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre leitura e interpretação de textos e estratégias de leitura, que faz parte do nosso curso chamado Leitura e Produção Textual, da nossa disciplina. Quando nós vemos alguém lendo alguma coisa, pode ser no computador, um livro, uma revista, a impressão que nos dá é que essa pessoa está ali num processo meramente receptivo. Aparentemente, essa pessoa que está ali diante de um livro, de um jornal, né? Ela está apenas absorvendo o conteúdo que ela lê. No entanto, nós sabemos que não é isso. Ler é muito mais do que isso. Ler é um evento ativo. Por quê? Porque envolve uma ação também e muito maior do próprio leitor. Quando nós lemos, nós não apenas decodificamos passivamente o conteúdo que está escrito ali, porque a compreensão de um texto não resulta apenas na soma dos sentidos das palavras que estão ali, né? Mas nós, leitores, cabe a nós cabe a nós construirmos o sentido do texto. Cabe a nós fazermos essa interpretação do que foi dito ali. Não é meramente a soma. Então, como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso ativando uma rede de conhecimentos prévios, ativando uma rede, como se a gente chama, enciclopédia de mundo, que é o que a gente tem ali guardado. E a partir dessa ativação, nós poderemos produzir a compreensão global do que está ali. Então, o objetivo da leitura é conectar essas ideias que estão lá na página, né, ao que você já conhece, ou seja, ao seu conhecimento de mundo. Se você não conhece o assunto, então vai ficar difícil, né? Porque eu posso entender as palavras isoladamente, mas se eu não conheço o assunto, eu não vou conseguir atribuir um sentido. Por exemplo, vejam esse texto. O objetivo principal deste trabalho é avaliar os principais contribuintes poluidores SOX e NOx. Claro que esse aqui é um símbolo, né, para elementos químicos que eu não conheço, porque eu não sou da área. Então, decorrentes de uma atividade de uma termoelétrica a carvão responsáveis pela acidação da água. Então, eu sou capaz de entender o que é que essas palavras representam isoladamente. Mas quando elas são colocadas juntas, né? Quando é feita essa interpretação global, eu não consigo, porque para mim isso é apenas um despejar de palavras, porque eu não sou capaz de fazer esse acionamento a minha enciclopédia de mundo, ela não tem esses conceitos. Então, gente, a leitura, como ela envolve toda essa ativação de uma memória, né, esse processamento de dados, né, que você processa dados, você processa informações simbólicas, você processa símbolos que estão ali. Então, é um processo que envolve a sua cognição, o seu pensamento, o seu pensar, né? Nós precisamos articular elementos cognitivos para poder ler, mas não só. Também precisamos ativar elementos históricos, culturais e sociais. Porque se eu souber apenas ativar esses elementos cognitivos, que foi o que eu fiz no texto anterior, mas eu não tenho esse arcabouço histórico, cultural e social, eu não vou conseguir produzir um sentido daquilo que está ali. Então, eu tenho que ter essas três bagagens também, a bagagem histórica, cultural e social, né? Que elas vão formar a minha enciclopédia de mundo, de onde eu vou buscar esses elementos para fazer essa produção de sentidos. Então, o leitor, ele compreende a partir das relações que ele vai estabelecer dessas informações do texto e do seu conhecimento de mundo. Então, ele produz o conhecimento, a produção de sentido, ela é feita a partir desses dois elementos. O texto em si, ele te dá alguns insights, ele te dá pistas, mas se o leitor não atribuir corretamente o sentido, o texto não vai ser
interpretado de maneira adequada. Então, é um processo que ele tem duas vias. Vai do texto para o leitor, que aqui ele vai ter as pistas, mas sem que o leitor ative seu conhecimento de mundo, essas pistas não serão interpretadas corretamente. Então, vai também do leitor. O leitor tem que colocar um esforço apenas. Então, por isso que é um processo ativo, porque cabe a ele dizer, eu acho que isso quer dizer aquilo. Então, é ativo porque cabe ao leitor essa atribuição de sentidos. Então, gente, a responsabilidade de compreender, a responsabilidade pela compreensão do texto não é só do autor do texto, não é só de quem escreveu o texto. Quem escreveu o texto vai ter que se preocupar, sim, com vários elementos. Ele tem uma responsabilidade enorme, mas o leitor também vai ter que fazer o seu esforço. Então, vejam que é um processo compartilhado. Cada um tem o seu papel, é um palco, é como se fosse uma dança. É uma dança, pois o texto é nele que o autor deixa as pistas e as sinalizações para produzir os sentidos e que o leitor deve recorrer a essas pistas e sinalizações para reconstruir tais sentidos. Em outras palavras, hoje a prática de leitura é concebida como uma interação autor, texto e leitor. Então, todos esses três elementos têm o seu papel na ação de leitura, certo? Então, se você me perguntar, Kaline, o que é então interpretação de texto? Eu vou lhe dizer que interpretação de texto é o processo de você localizar essas pistas ou sinalizações deixadas no texto, que foram deixadas no texto, para que você atribua um significado, né? Para que seja atribuído um significado. Então, é isso. Eu preciso eu preciso da pista? Preciso, mas eu também preciso que o leitor faça a sua parte. No vídeo seguinte, nós iremos passar para as estratégias de leitura.